Cristo Salvador, Santo é o Senhor. Cristo Salvador, Santo é o Senhor. Deus, eu te amo, meu Senhor, tu és o meu. Bom dia, irmão, bom dia, amigos, bem-vindo ao Comunhão Org, a nossa série Eu e Minha Casa Serviremos ao Senhor. Cada encontro que fazemos às quartas-feiras, nessa manhã, às 8 horas, nós tratamos de um ponto específico desse tema tão importante, de como vencer esse desafio de servirmos ao Senhor com a nossa família, de sermos fiéis ao Senhor com a nossa família. Agradeço aos irmãos que já nos ensinaram, agradeço ao Mauro, e graças a Deus temos hoje, novamente, nosso irmão Maurício, de BH, que vai nos ensinar sobre esse tema tão importante. Bom dia, meu irmão Maurício. Bom dia, Fábio. É um prazer estar com vocês neste programa e espero que Deus possa nos abençoar e que eu possa compartilhar com vocês um pouco dessa experiência de 39 anos casado com a minha esposa, né? E dessa experiência de família, como servir ao Senhor, né? De uma maneira correta e íntegra. Bem lembrado, grande abraço à nossa irmã Marlene, né, a sua esposa, e Deus continue abençoando esse casal tão importante, tão abençoado e abençoador na nossa irmandade. Quero já deixar aqui os agradecimentos aos irmãos que têm colocado comentário, já encorajo a você comentar as aulas, os estudos que temos feito de um tema tão importante. Por exemplo, Irailza, Sueli, Giovanni, Fabiola, Ana Ferreira, Cícero Ival, Laudiceia, Miriam Eslavão, Renato Almeida e José. Obrigado, irmãos. É muito bom saber que está sendo útil para a sua caminhada junto com sua família. E vamos começar, vamos aos blocos do nosso. A frase de desafio de hoje é: o que você tem feito para restaurar a alegria do seu casamento e de sua família? O que você tem feito para restaurar a alegria do seu casamento e de sua família? Porque hoje, mesmo no mundo cristão, muitas pessoas têm procurado algumas maneiras para se distrair, para se divertir. E nós vemos que são alegrias passageiras. E muitas vezes são armadilhas para induzir a família a mensagens subliminares ou filosofias que vão destruir e arrancar valores de uma família. E assim escravizar e deixar no lugar da alegria a tristeza. São coisas passageiras. Então, por isso é o nosso desafio hoje o que você tem feito para restaurar a alegria do seu casamento? Qual tem sido a sua fonte? O texto bíblico nosso hoje é o Salmo 126, com foco no versículo 2, que diz o seguinte: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se diziam: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres.
Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Negueb. Os que com lágrimas semeia, com júbilo cefarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Então, esse é o nosso texto de hoje. E o nosso foco aqui é o versículo 2, que diz o seguinte: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se diziam: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. É o Deus que agiu no passado, ele é o mesmo Deus que age hoje no presente. O Deus que restaurou no passado é o mesmo Deus que restaura hoje. Então, quando nós olhamos para esta intervenção de Deus, nós vimos que essa história, a história do povo de Israel, tem tudo a ver com a nossa vida conjugal e com o nosso casamento. Então, uma história que trata a realidade de muitos casamentos presentes, né? E muitos estão precisando dessa restauração completa, totalmente completa, na área física, espiritual e na área emocional. Então, o nosso tema de hoje é: a intervenção de Deus produz alegria indizível. Quando nós falamos que a intervenção de Deus produz alegria indizível, nós estamos falando essa mesma expressão que o apóstolo João, ele falou em João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então, quando nós aceitamos a intervenção de Deus no meu casamento e na minha família, essa intervenção vai produzir uma alegria indizível. A história desse Salmo 126 era justamente que depois daquele povo ter cometido vários pecados contra Deus, Deus permitiu que eles fossem levados para a Babilônia como escravos. E durante esse período de 70 anos, eles ficaram ali como escravos. Eles não tinham o direito de adorar a Deus. Eles não tinham direito de ter alegria, de nenhum prazer. Tudo que eles tinham era para o seu Senhor. E não existe nada mais degradante e avassalador do que deixar de pertencer a Deus para pertencer a uma pessoa. E esta era a situação daquele povo. Quando Deus, ele age no meio daquele povo ali, e ele levanta um império sírio, maior, o império persa maior, bem maior do que o império babilônio. E ali ele levanta o rei Ciro. E o rei Ciro, ele fala com aquele povo que é para eles voltar para a sua casa. Lá em 2 Crônicas, capítulo 36, nos últimos versículos de 22 a 34, ele fala assim: volte para as suas casas, restaure o templo, ou seja, volte a adorar o seu Deus. Então, quando o Ciro, ele trouxe essa notícia para aquele povo, a situação deles foi o seguinte, versículo 2. Então, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Quando nós falamos isso, se alguém foi algo tão, eles não esperavam nunca. Em período de 70 anos, você só vê, você não vê outra coisa a não ser o quê? Opressão. Mas, de repente, eles escutam da boca de um rei de que eles poderiam voltar
para a sua casa, para o seu Deus e para a sua família. Então, a única coisa que eles podiam fazer era justamente aquele sorriso. Será que eu estou sonhando? Será que isso realmente é verdade? E quando nós deixamos que Deus, Ele faça a intervenção no meu casamento e no meu relacionamento, acontece a mesma coisa. A nossa alegria se torna uma alegria indizível. Então, Tiago diz que se alguém estiver alegre, nós devemos cantar louvores, né? E ali Deus havia restaurado a sorte daquele povo. Então, a boca deles se encheu de riso e os lábios de cânticos de júbilo. Então, aquele povo, ele foi para o cativeiro porque abandonou a Deus. Eles tiveram uma escolha. Eles haviam abandonado a Deus. O povo, ele saiu do cativeiro porque ele voltou-se para o Senhor. Então, abandonar a Deus traz escravidão. E voltar para Deus traz restauração. O pecado, ele escraviza, mas a graça liberta. O pecado produz dor e tristeza, mas a presença de Deus na nossa vida produz uma alegria indizível. E muitas vezes nós temos essa opção de quê? De fazer essa escolha. Então, a escolha hoje, o nosso desafio hoje é voltar para o Senhor. Que Deus possa nos abençoar, que nós possamos meditar nessas palavras e não deixarmos de sermos escravizados pelo sistema deste mundo, né? Hoje nós estamos vivendo um dia em que o mundo está numa crise moral, onde os meios de comunicação eles estão servindo para corromper e degradar os valores da família. Então, que você, pai, quando você for promover a alegria da sua família, faça uma boa escolha. Escolha bem aquilo que você está proporcionando para o seu filho. Não caia numa armadilha de algo que, ao invés de trazer alegria para a sua família, para o seu casamento, vai trazer tristeza. Fuja de tudo aquilo que é pornografia, que é imoral, que é indecente. Algo que vai roubar a sua liberdade e a sua felicidade. E procure as coisas de Deus. Se você tem opção, né, se você está fazendo uma boa opção, a palavra de Deus, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, ela nos fala que as más companhias corrompem os bons costumes. Então, procure casais que possam somar, que possam edificar, que possam levar você para mais perto do Senhor. Faça essas boas escolhas para você, como casal, e também para os seus filhos. Não deixe de congregar. É muito importante. Então, que Deus possa restaurar, assim como restaurou a sorte do seu povo, Ele possa restaurar também o nosso casamento e a alegria da nossa família numa alegria indizível. Deus possa nos abençoar. Amém, meu irmão. Muito obrigado pelo ensino profundo, faz refletir bastante, acredito eu. Quem não procura felicidade nessa vida? Mas, infelizmente, como aprendemos, são falsas alegrias que, mesmo tendo em bastante quantidade, a família continua infeliz. Então, que a gente mude esse quadro, permitindo a intervenção de Deus na nossa vida.
E um ponto muito interessante, ao meu ver, foi que, ao receber a mensagem, o povo de Israel, embora ainda tivesse lá no período de escravidão, não tinham ainda retornado, voltado para Jerusalém, ele já tinha uma esperança de que Deus já estava agindo e continuaria a restaurar. Será que a gente pode trazer isso para hoje? Mesmo que nossa família, nosso casamento esteja bastante deteriorado, se eu tomo essa decisão de deixar Deus intervir, eu já posso ter essa esperança de que Deus vai restaurar o meu casamento? Sim, com certeza, com certeza. Somente a presença de Deus, somente Deus, na nossa vida, é que vai fazer com que o nosso casamento ele seja restaurado. Eu queria falar para você, Fábio, que durante 2 anos, na nossa congregação, eu recebi um casal e eu estava orando por eles. Durante 2 anos. Final do ano de 2019, 2020 agora, apareceu essa senhora mais o seu marido para orar por eles, porque eles estariam com a sua vida restaurada. E como eles estavam em processo de divórcio, então eles tiveram que ir no cartório, fazer a reversão desse divórcio, e eles entraram com os papéis para um novo casamento com a mesma esposa. E você precisa de ver como que eles estavam radiantes. Deus havia o quê? Restaurado a alegria daquele casal. Não só do casal, mas também o quê? Das suas 2 filhinhas. Você precisa de ver, elas me abraçaram, eles se tornaram para mim filhos, né? Filhos meu e da Marlene. Eles têm andado, têm sido ativos lá na igreja, e a gente vê a diferença em andar no mundo e andar com Deus, né? O mundo havia roubado toda a alegria dessa família. E agora, a graça de Deus, a presença de Deus na vida da esposa, havia restaurado aquele casamento e a alegria da família. Então, olha, somente a presença de Deus para restaurar um matrimônio. Às vezes as pessoas confiam muito em terapia, né? Num psicólogo, num bom psicólogo. Eu não estou falando que não é necessário, né? A ajuda de um profissional. Mas eu falo que o principal é buscar a ajuda de Deus. E quando você busca a ajuda de Deus, então Deus restaura a alegria da família, uma alegria que não tem como nós expressarmos, ou seja, uma alegria indizível, né? Então, fica aí também esse testemunho de que o mesmo Deus que agiu no passado é o mesmo Deus que age recentemente. Isso que eu estou falando para você são casos que aconteceu neste ano, durante toda a pandemia, durante todo esse tumulto, como que Deus agiu e como que Deus restaurou esse casamento e essa família. Amém, meu irmão. Que é muito bom ouvir essas experiências que nos encorajam e temos certeza que Deus restaura, é poderoso, mas essas experiências nos animam. Então, se você também, irmão, amigo, tem uma experiência da intervenção de Deus na sua vida, no seu casamento, na sua família, e agora está vivendo um momento de alegria indizível, deixe aqui escrito, não só para nós queremos saber, mas também para toda a Irmandade que tem participado aqui conosco, e também aqueles que têm buscado vencer as dificuldades. Coloca aqui, vamos orar, como o Maurício falou que fez, para esse casal que hoje está vivendo essa alegria. Nosso Deus é poderoso, e sim,
nós podemos ter nossas famílias restauradas. Muito obrigado, meu irmão Maurício. É sempre um grande prazer, tem sido um grande prazer. Já estou ansioso aqui para as nossas próximas edições, os nossos próximos encontros, qual será o desafio, e eu tenho aprendido muito. E o desafio é colocar em prática na minha própria família. E agradeço a Deus pela oportunidade. Obrigado, meu irmão. Amém, Fábio. Fica com Deus, que Deus abençoe cada um de vocês. É muito bom estar participando com vocês deste programa. Fica com Deus e Deus os abençoe. Cristo, meu Salvador, Santo é o Senhor, Santo é o Senhor. Cristo, meu Salvador, Santo é o Senhor, Santo